podcast e o tema de hoje é um tema de suma importância: mulheres na ciência. Oi, meu nome é Larissa Cavalcante e eu estou hoje com Larissa Evelyn, Maria Sabrina, Alexa e Maria Clara. Iniciamos hoje uma conversa que ultrapassa a simples apresentação de fatos ou estatísticas. Nosso tema é Mulheres na Ciência, como já foi falado antes, e ele envolve séculos de silenciamento, resistência, superação e transformação. Durante muito tempo, as contribuições científicas feitas por mulheres foram apagadas, ignoradas ou atribuídas a outras pessoas. E embora tivessem completamente capacidade de produzir conhecimentos, foram sistematicamente excluídas do espaço acadêmico, impedidas de estudar, de assinar seus próprios trabalhos, muitas vezes desacreditadas somente por serem mulheres. Ainda assim, apesar das barreiras culturais, sociais e institucionais, elas permaneceram, pesquisaram, criaram, formularam hipóteses, desafiaram estruturas inteiras e abriram caminhos que ainda estamos aprendendo a percorrer. Bom, e é impossível iniciar essa discussão sem reconhecer a história da ciência, que por muitos séculos ela foi construída por um filtro que privilegiava apenas determinadas vozes. A crença de que a racionalidade era um atributo exclusivamente masculino, ela restringiu o acesso das mulheres ao saber científico e as afastou de ambientes acadêmicos formais. E mesmo assim, muitas insistiram e persistiram em participar, mesmo quando isso significava atuar à margem das instituições ou desenvolver seus estudos sem qualquer apoio. E esse esforço silencioso, frequentemente ignorado pela sociedade, foi essencial para que a ciência pudesse evoluir e chegar ao ponto que está hoje. E o que mais impressiona é a profundidade das contribuições feitas por essas mulheres, mesmo em condições tão adversas que sofreram. Marie Curie, por exemplo, diante de inúmeros preconceitos acadêmicos, tornou-se a primeira pessoa da história a ser premiada com 2 prêmios Nobel em áreas distintas. Rosalind Franklin, com seu trabalho rigoroso em cristalografia, forneceu a imagem fundamental para compreender a estrutura do DNA, apesar de só ter recebido reconhecimento depois de muitos séculos. Ada Lovelace, num século que mulheres mal podiam estudar matemática, idealizou conceitos que fundamentariam a computação moderna. E claro, não podemos deixar de falar da brasileira Nice da Silveira, que revolucionou o cuidado em saúde mental ao substituir práticas violentas por terapias baseadas em arte, vínculo e humanidade. E esses exemplos não são exceções isoladas, mas sim evidências de que a exclusão feminina na ciência, ela nunca foi uma questão de falta de capacidade, mas sim uma falta de oportunidade. As narrativas dessas pesquisadoras mostram que quando mulheres conseguem romper as barreiras impostas, a ciência se torna mais ampla, inovadora e sensível, porque ela vai incorporar perspectivas diferentes, complementares e igualmente essenciais. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje, para reconhecer essas trajetórias, dar visibilidade a essas contribuições e refletir sobre os caminhos que ainda precisamos percorrer para que a ciência seja um ambiente verdadeiramente igualitário. O passado nos mostra como o silenciamento foi profundo. O presente ele exige que continuemos comprometidas com a mudança. E o futuro depende da nossa capacidade de construir espaços mais representativos e justos. Hoje é evidente que houve inúmeros avanços na ciência. As mulheres estão cada vez mais presentes em instituições de ensino, laboratórios, centros de pesquisas e ambientes de inovação. Lideram grupos de investigação, participam de debates científicos globais e assumem posições que antes eram inacessíveis. Porém, esses avanços não eliminam as desigualdades. Dados internacionais demonstram que apenas cerca de 30% das pesquisadoras do mundo são mulheres, o que revela que, apesar do progresso, permanecemos distantes da equidade plena. E também, quando analisamos o cenário brasileiro, percebe-se que as mulheres elas também têm conquistado espaço nas universidades, na produção acadêmica, mas os cargos de liderança, aqueles que decidem sobre financiamentos, diretrizes de pesquisa e políticas científicas, elas continuam majoritariamente sendo ocupadas por homens, né? E isso não é irrelevante. A liderança ela define prioridades, ela molda oportunidades e determina quais pesquisas têm visibilidade e qual o impacto que elas podem alcançar. Inclusive, utilizamos como complemento do nosso estudo o artigo Equidade de Gênero, de Vanessa Moreira Sigolo, e observamos que as desigualdades aparecem em outros aspectos. Muitos cientistas relatam receber menos recursos financeiros para seus projetos, terem menos reconhecimento em publicações ou enfrentar ambientes de trabalho marcados por assédio, desrespeito e falta de acolhimento institucional. A maternidade, em particular, ainda é tratada como obstáculo, não como uma parte natural da vida de muitas pesquisadoras. E aí a falta dessa estrutura para conciliar cuidados familiares com exigências acadêmicas faz com que várias mulheres abandonem a carreira ou desacelerem suas trajetórias. E essas barreiras, elas refletem um sistema que, historicamente, foi construído sobre uma ótica
patriarcal, um sistema que associa autoridade ao masculino e que muitas vezes não reconhece plenamente a importância da diversidade. Por isso, discutir a equidade não é apenas falar de oportunidades iguais, mas também transformar estruturas que validam determinados discursos e silenciam outros. E essa transformação passa por políticas públicas, iniciativas institucionais e ações educativas. Programas de incentivo à liderança feminina, combate rigoroso ao assédio, ampliação de licenças parentais igualitárias, criação de espaços de apoio para pesquisadoras mães e a valorização de trajetórias diversas são passos fundamentais para reconfigurar o cenário científico. Cada política implementada ela representa uma abertura concreta do espaço para que as mulheres possam não apenas ingressar na ciência, mas permanecer nela e crescer. Outro elemento que não podemos ignorar é a representatividade. Óbvio, quando falamos de meninas que sonham com carreiras científicas, estamos falando de sonhos que ganham forma a partir do que elas veem, certo? E a imagem de uma mulher de jaleco em um laboratório ou liderando uma pesquisa não é apenas uma figura profissional, é um símbolo de possibilidade. Bom, estudos mostram que modelos femininos têm impacto direto no interesse de meninas pela ciência, e a presença de mulheres em ambientes acadêmicos incentiva não só o interesse, mas também a autoconfiança, fazendo com que elas se sintam capazes de ocupar aqueles espaços. E o efeito disso é profundo, porque a representatividade ela gera pertencimento, e o pertencimento gera motivação, e por consequência a motivação gera continuidade. E fica claro que quando uma menina se vê representada, ela compreende que aquele lugar também pode ser dela. Isso vai romper ciclos que vêm de muitas gerações. A ciência, ao receber essas novas perspectivas, se torna mais criativa, mais inovadora e mais humana, porque vai incorporar diferentes experiências e formas de enxergar o mundo. E isso vai ser essencial para a nossa sociedade atual. A representatividade ela não é apenas simbólica, ela é estrutural. Ela vai reforçar a ideia de que a ciência precisa ser diversa para ser completa. Ela lembra que não existe avanço científico sólido sem pluralidade. E ela demonstra que, de forma prática, que a presença das mulheres transforma não apenas as instituições, mas também os resultados e impactos das respostas. E é por isso que precisamos continuar ampliando vozes, divulgando exemplos, incentivando as meninas curiosas e mostrando que a ciência é sim um território em que elas pertencem. Quanto mais mulheres estiverem nesses espaços, mais forte se torna a própria ciência. Agradecemos por acompanhar esta conversa conosco. Esperamos que cada reflexão aqui apresentada desperte novas ideias, memórias e principalmente possibilidades. Se você é mulher e está na ciência, queremos reforçar. O seu trabalho tem valor, a sua presença é fundamental, a sua voz é parte indispensável da construção do conhecimento. E se você está apenas começando ou ainda tem dúvidas se esse caminho é para você, saiba que ainda existe espaço. É um espaço que foi conquistado com muito esforço e que ainda está sendo ampliado todos os dias. O mundo precisa das suas ideias, da sua curiosidade e da sua capacidade de proporcionar soluções. Que a motivação que você carrega seja tão grande quanto o impacto que você pode gerar. Que você se reconheça como parte essencial dessa trajetória coletiva. Seguimos juntas fortalecendo a ciência e transformando o mundo. Até o próximo episódio!